Sabe aquela ideia de que o Estado tem um poder absoluto de punir? Bem, e se eu disser que nem sempre é assim? Vamos dar uma olhada em alguns casos bem interessantes do direito penal brasileiro, casos onde a punição simplesmente some. Olha só essa pergunta. A punição por um crime pode simplesmente desaparecer? À primeira vista, parece que a resposta é não, né? Alguém comete um crime, a justiça entra em ação, fim da história. Mas a lei é cheia de detalhes, de nuances. E sim, existem situações em que o poder do Estado de aplicar uma pena se extingue. Isso acontece mesmo quando a culpa é mais do que clara. Então, vamos começar com um caso em que a punição de facto some por completo. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos conhecer o João. A história dele é curiosa porque o futuro dele acaba sendo decidido lá no Congresso Nacional. E não, ele não é político. Então, o que acontece com o João? A situação dele começa de um jeito bem comum. Ele é encontrado com 5 gramas de cannabis para uso pessoal. Pronto, acaba respondendo a um processo com base na lei de drogas da época. Tudo correndo como manda figurino, né? Só que aí vem a virada na história. No meio do julgamento, o Congresso aprova uma nova lei. E essa lei faz o quê? Justamente descriminaliza a posse de cannabis para uso pessoal. E agora, o que acontece com o João? Pensa bem na situação. O que ele fez era crime quando ele fez. Mas agora, não é mais. É um baita paradoxo. Como é que a justiça lida com um processo por algo que legalmente deixou de existir? A resposta para esse impasse tem um nome chique, em latim, abolitio criminis. E o conceito por trás é muito forte. Significa que a nova lei não só diz que o João não é culpado, ela vai além, ela retroage, ela volta no tempo para apagar todos os efeitos penais do que ele fez. É como se, para a lei, o crime nunca, jamais tivesse acontecido. Ok, então uma mudança na lei pode fazer a punição sumir. Mas essa não é a única forma. Às vezes, o maior inimigo do processo é o próprio tempo. O tempo pode agir como um juiz. Vamos ver como isso funciona. Para ilustrar, vamos pegar o caso da Helena. A linha do tempo dela é fundamental. Olha só, lá em janeiro de 2018, com 18 anos, ela comete furto e corrupção de menor. A denúncia vem em abril. Aí, em julho, uma surpresa, ela é absolvida. Mas o Ministério Público recorre e a coisa se arrasta. Até que em abril de 2020, quase 2 anos depois, o tribunal reverte a decisão e condena a Helena. Percebe o tempo que passou entre uma coisa e outra? E é aqui que entra o detalhe que muda o jogo todo. Como a Helena tinha menos de 21 anos quando cometeu o crime, a nossa lei dá um benefício para ela. O prazo que o Estado tem para punir, que a gente chama de prescrição, cai pela metade. É como se o cronômetro da justiça estivesse correndo 2 vezes mais rápido. E o resultado disso, com esse relógio acelerado, o tempo que passou entre a denúncia e a condenação final foi longo demais. Simplesmente o direito do Estado de punir acabou, expirou. Esse é o famoso conceito de prescrição. Nesse caso, a justiça tinha literalmente uma data de validade. Então, já vimos a lei mudar e o tempo se esgotar. Mas tem uma terceira maneira de a punição ser extinta. E essa não tem a ver com o Congresso nem com o calendário. Tem a ver com o ato de clemência do Presidente da República. Imagina só a cena. O Presidente vai lá e assina um decreto. Mas não é um perdão geral. É para um grupo bem específico. Todos os condenados pelo crime de peculato. E ainda tem uma condição bem particular. Só vale para quem ficou paraplégico depois de começar a cumprir a pena. Para esse grupo de pessoas, e só para ele, a punibilidade acaba. Como sempre, o direito tem um nome para tudo. Qual seria o termo técnico correto para esse tipo de perdão, que é ao mesmo tempo coletivo e cheio de condições? Vamos ver as opções. Basicamente, existem 3 formas de clemência. A anistia geralmente perdoa um tipo de crime, sabe, tipo crimes políticos, e quem concede é o Congresso. A graça é individual, um perdão para uma pessoa específica dado pelo presidente. E aí temos o indulto, que é exatamente o nosso caso, um perdão coletivo para um grupo de pessoas que se encaixem em certos critérios. E quem concede também é o presidente. Por isso a resposta aqui é indulto. Certo, até aqui a gente viu como a punição pode sumir. Agora vamos virar a chave e focar no crime em si. Vamos ver como a consequência de um ato, mesmo que não seja a intenção inicial, pode mudar completamente a forma como a lei enxerga a gravidade do que aconteceu. Vamos para um cenário infelizmente comum, uma briga numa casa noturna. Começa uma discussão, um cara dá um soco no outro. A intenção talvez fosse só machucar, dar uma lição, mas o que acontece é uma tragédia. A vítima cai, bate a cabeça numa mesa e acaba morrendo no hospital 2 dias depois.
Um soco que virou morte. E aí vem a grande questão por direito penal. Isso é homicídio? A pessoa que deu o soco queria matar? Provavelmente não, mas o resultado foi a morte. E agora? E a lei tem uma resposta bem específica para isso. Não é classificado como homicídio. O nome do crime é lesão corporal seguida de morte. É o que os juristas chamam de crime preter-doloso. É uma palavra complicada para uma ideia simples. A intenção, o dolo, era de causar uma lesão, mas o resultado, a morte, foi além da intenção. Aconteceu sem querer, digamos assim. Para fechar, vamos ver um último caso, um em que o resultado de uma agressão é tão trágico que eleva o crime para a categoria de lesão corporal grave. É uma das qualificações mais sérias que existem no Código Penal. A história é a de Adelaide. Acompanhe aqui a sequência dos fatos. Walter, o companheiro dela, chega em casa bêbado, agressivo com a filha. Adelaide, que estava grávida de 4 meses, entra no meio para proteger a criança. A situação sai do controle e Walter agride Adelaide com violência. E como resultado direto dessa agressão, ela sofre um aborto. O resultado legal disso é que a agressão do Walter não é vista como uma lesão corporal qualquer. O facto de ter causado o aborto qualifica o crime. A acusação passa a ser de lesão corporal grave, que é uma categoria muito mais pesada, com uma pena bem maior, justamente por causa dessa consequência terrível. O que todos esses casos mostram, no fim das contas, que a justiça penal não é preto no branco. Não é só sobre o ato em si. É sobre as nuances, sobre o contexto. Seja uma lei nova que apaga o crime, o tempo que simplesmente se esgota para o Estado, ou uma consequência que vai muito além da intenção inicial, são esses detalhes de tempo, intenção e resultado que definem tudo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, uma pergunta bem fundamental. Quando a gente vê que a própria lei permite que a punição se transforme ou até desapareça, a gente é forçado a pensar: onde exatamente a lei deveria traçar a linha? Onde termina a justiça e onde começa o espaço para o perdão ou para se levar em conta as complexidades do tempo e da intenção?